Oi, eu sou a Cândice. E eu sou o João. E esse é o nosso Papo de Campeão, o podcast do Redação de Campeão. E hoje um episódio mais que especial, pois é o último antes do grande dia da prova de redação do Enem. E se você tem dúvidas sobre o que é detalhamento na proposta de intervenção, se pode iniciar o parágrafo com inicialmente, fica de ouvidos ligados que iremos abordar isso e muito mais no nosso podcast. Isso aí, né? Então no domingo lá, vocês têm a prova de redação do Enem, que vai ser junto com linguagens e humanas, né? Uma coisa importante de falar, que às vezes é meio bobo, mas não sei, eu acho que tem bastante gente que fica com dúvida, que a prova de redação fica no meio da prova, né? No Exatamente. caderno. Ela não fica no começo nem no final. Às vezes vocês abrem a redação lá, daí vocês vão procurar no começo e no final e não tá. Que ela é no final da prova de linguagens, né? Logo depois da prova de linguagens. É. Depois da questão 45 tem a redação. E às vezes o fiscal não fala, tal, então é bom saber. Você pega a prova, ai meu Deus, a minha não tem redação. Outra coisa também que muita gente pergunta, em que momento fazer a redação, né? Eu nunca acho que é tão simples assim a resposta, e claro que cada um tem o seu jeito. Mas eu sempre sugiro que vocês comecem lendo a prova de redação, e aí depois deixem de lado e vão começar a fazer as questões, para ir lembrando de repertórios, às vezes a própria prova te dá repertório, né? E aí depois você vai pro rascunho, se afasta um pouquinho de novo dessa prova de redação, volta a passar limpo e aí sim. Então eu diria que vocês fariam ao longo da prova, mas eu sei que isso é mais difícil, né? O único recado importante é você não pode deixar por último, tá? Não pode ser aquela coisa lá no final, né? Deixa bem pro finalzinho para passar limpo, para fazer o texto. Você tem que, digamos, antes do último quarto de tempo, já está com a redação pronta. Porque qualquer problema que aconteça, a tua redação já está no papel. Se não der tempo de alguma coisa, você consegue chutar questões, mas a redação não dá para chutar. A redação não rola. E lembrando que ela vale 1000 pontos, né? Metade da nota, praticamente, aí é a redação. Bom, vamos começar então falando da estrutura do texto Enem, né? O Enem é uma dissertação argumentativa, ou seja, expõe e opina, então vocês precisam dar o ponto de vista. O ponto de vista não necessariamente é contra e a favor, às vezes as causas do problema, as consequências do problema. Então, uma das grandes questões da prova é a organização das ideias ao longo das 30 linhas, né? Você tem uma dissertação argumentativa entre 7 e 30 linhas. Então, o que a gente trabalhou ao longo do curso aí o ano todo? Primeiro, 4 parágrafos, cada parágrafo com mais ou menos 7 linhas. O primeiro parágrafo para a introdução do texto, os 2 do meio para o desenvolvimento do ponto de vista e a conclusão, né, que será a nossa proposta de intervenção, o último parágrafo do texto. Lembrando que o número de linhas tem que ser mais ou menos o mesmo, né? Para não ter o que a gente chama de parágrafos embrionários, às vezes aqueles parágrafos com poucas linhas e outros com muitas linhas. Então tem que dividir mais ou menos igualmente ali. O que tem que ter na introdução? Bom, a introdução a gente sempre sugeriu no curso vocês começarem com um repertório, né? Daí entrar no tema, problema e tese. Vamos explicar isso. O que é? De algum modo você vai entrar no tema. Você vai fazer essa abordagem do tema. Se você lembrar de um filme, né, de uma série, de um livro, de uma frase de um filósofo, uma citação... Uma legislação, e aqui fica a dica que a gente dá muitas vezes, né? A Constituição cabe para um monte de coisas, especialmente proposta do Enem, porque o Enem vai trabalhar com temas socialmente relevantes. Então, é muito comum o Estado estar falhando em alguma coisa e a Constituição garantir aquele direito que não está sendo estabelecido ali. Então você coloca isso e vai colocar uma conjunção para entrar no tema. Daí veja, se você fez um repertório que seja na linha do tema, entendeu? Da mesma forma acontece no Brasil, não sei o quê, mas coloca lá um filme que cita uma situação que acontece no Brasil, você fala da mesma forma. Ou então, você fala, ao contrário disso, ou da ficção para a realidade, já no Brasil, daí você faz essa transição para dizer qual é o nosso problema, já traz ali aquilo que a Cândice sempre fala, parafraseia, traz elementos da frase tema para o corretor ter certeza de que você está fazendo a abordagem completa do tema. E daí a tese. Mas precisa de tese nesse texto aqui do Enem? No Enem não é assim, só debater o problema, não tem contra e a favor? Como que é isso de tese? Então, a tese é o ponto de vista que você vai defender no teu texto. Vai depender da frase tema.
Mas tem que ter um ponto de vista. Então, se a pergunta, né, se a frase tema é caminhos para combater o racismo, a tua tese serão os caminhos. O papel dos estereótipos na sociedade brasileira, a tua tese serão os papéis. E isso tem que ter logo na introdução. A gente trabalhou ao longo do ano com a tese bipartida, né, que são 2 argumentos que você traz logo na introdução para desenvolver. Então, por exemplo, se o tema é as raízes da obesidade, você pode trazer como tese que o sedentarismo é uma das raízes e a alimentação incorreta ou rica em ultraprocessados é outra raiz. E o que você vai fazer no desenvolvimento? Vai desenvolver essas 2 teses. Então você traz ali na introdução que o problema, por exemplo, da redação de obesidade, que o problema é a questão da falta de exercício. Aí o teu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser para defender isso. O teu segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro do texto, aí você vai falar dos ultraprocessados. Então, primeiro parágrafo, tema, problematização e tese. Os 2 parágrafos de desenvolvimento para expandir a tese. E a conclusão, que é o último parágrafo, que a gente vai colocar a nossa proposta de intervenção, que a gente chama de solução. Então, essa seria a estrutura do texto Enem. Exatamente, é assim que você vai dividir a sua redação. E é importante lembrar que a solução não precisaria necessariamente estar na conclusão, mas a gente recomenda, tá? Não é hora de debater isso agora, faz como último parágrafo, faz como conclusão do seu texto mesmo. E ainda pensando no início da redação, né, nas primeiras coisas que você tem para colocar, pensa na frase tema. A interpretação da frase tema é bem importante. Então, a Prof. Candice acabou de falar assim, raízes da obesidade. Raízes são causas, né? É a origem. Então, você vai falar da origem. Se a proposta for efeitos da obesidade, consequências, impactos, né? Daí o debate é outro. Então, é extremamente importante você saber ler a frase tema, ver o que está acontecendo para não haver fuga do tema mesmo. Né? Pensa assim, qual foi a redação do Enem do ano passado? Então, sai na imprensa, as pessoas conversam algo como, foi doença mental. Mas não foi doença mental, você não podia falar sobre doenças mentais, você não podia ficar falando sobre depressão, como muita gente falou. Você tinha que falar sobre o estigma relacionado a isso, certo? Então, é bem importante você saber qual é o foco da frase tema, porque isso define a sua tese e, claro, vai definir toda a argumentação. Uma coisa que vocês podem trazer também é deixar a tese um pouco mais aberta, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai falar da questão do lixo, né? O lixo tecnológico, lixo o consumo, né? Os problemas do consumo no Brasil. E aí você, ao invés de trazer o problema em si, você coloca ali que os problemas são econômicos e ambientais como tese. Então você traz 2 argumentos ali na tua introdução. Uma é a questão econômica, a outra é a questão ambiental. Em um parágrafo você desenvolve a questão econômica e no outro parágrafo você desenvolve a questão ambiental. Certo? Beleza. Bom, vamos entrar agora um pouquinho na questão dos conectivos, né? Que é uma obrigatoriedade da prova do Enem. Tá rolando uma boataria aí de que não pode usar o primeiramente. Não pode não começar. sei de onde que sai essas coisas, né? Do submundo da internet. Fake news! Então vamos lá, pessoal. O Enem trabalha, né? Ele exige 2 tipos de conectivos, né? Aqueles que têm simplesmente uma função de referência, né? Referencial, então um sinônimo, um pronome. Você vai retomar uma ideia não usando as mesmas palavras daquela ideia, que a gente chama de coesão referencial. E o outro é os operadores argumentativos, que têm uma função de dar sequência à tua argumentação, que são os conectivos que dão essa sequência, sequenciais. Vocês têm que usar todos eles ao longo do texto Enem. Então, para vocês terem uma referência, dentro do parágrafo, tem que usar pelo menos um conectivo referencial. E entre os parágrafos, tem que usar pelo menos 2 do tipo sequencial, os operadores argumentativos, né? Então, esse é um número que vocês têm que ter na cabeça. Tem que usar. Agora, o que eu posso usar ao longo dos meus parágrafos? Então, uma dica é usar conjunção, né? Exatamente. Mas se o aluno não souber o que é conjunção? Não, as conjunções são
Você estuda tecnicamente como as orações subordinadas adverbiais ou as orações coordenadas, mas não precisa decorar isso. É só você pensar naquelas expressões, naquelas palavras que conduzem o raciocínio. Então, quando você tem um porquê, ele está indicando a causa. Quando você tem um portanto, ele leva a uma conclusão. Então, um porém, né, quebra a expectativa. Além disso. Um além disso, soma. Então, são essas expressões que trazem esse tipo de valor para a sentença. E daí é bem importante que no início de 2 parágrafos está na grade de correção, tá? Está na grade de correção. 2 dos parágrafos tem que iniciar com elementos coesivos interparágrafos, ou seja, que relaciona um parágrafo com o outro, e tem que ser do tipo operador argumentativo, tá? Em 2 momentos. E como a Candice já falou, dentro de todos os parágrafos tem que ter um operador argumentativo. E o de referência também, né? Os que fazem simplesmente a referência tem que ter dentro do parágrafo também. Que daí está dentro da questão da presença expressiva, né, de elementos coesivos. Né? Não pode ter repetição, então você vai substituindo termos, né? A capacidade de não repetir. Lembrando que não repetir não significa usar uma vez só a palavra, né? Se for a palavra da frase tema, aparecer uma vez por parágrafo, não vai ter problema nenhum. Isso, e aí vamos entrar ali no negócio do inicialmente, no primeiramente, né? Então, uma estrutura bastante comum você traz ali a tese na introdução e aí você começa desenvolvendo a tese e você usa ali o primeiramente, o inicialmente, o primariamente. Aí você vai no outro parágrafo trazer um além disso, um outro sim, e no último, portanto. Então, essa é uma estrutura fácil, tranquila, né? Geralmente são 2 argumentos que se somam. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento você usa o primeiramente, o segundo, um além disso, um segundamente e um portanto. O primeiramente, ele não é operador argumentativo, ele não faz uma relação com o parágrafo anterior, ele faz uma relação com o que vem depois, né? Então, primeiro isso, aí você vai falar do que vem depois ali, não exatamente com o parágrafo anterior. Mas eu não posso usar? É claro que eu posso usar, lógico que eu posso. E a função dele é estabelecer uma sequência com outro parágrafo de desenvolvimento. Então, se eu uso o em primeiro ponto e o depois e em segundo ponto, pronto, eu estabeleci uma sequência argumentativa. E esse em segundo ponto, em segunda instância, em segunda análise, segundamente, se torna, portanto, um operador argumentativo. Agora, você pode usar outros conectivos, você pode usar o dessa forma, o com efeito, o diante disso, o nesse cenário, o por um lado, e aí no outro parágrafo de desenvolvimento tem que ter o parzinho correlato ali, né? Então, se eu uso por um lado, eu vou usar o por outro lado. Se eu uso lá o em primeira análise, é melhor ter uma ideia de soma, né? Em segunda, além disso, em segunda instância, um outro ponto, para estabelecer essa sequência argumentativa. E para terminar o texto, né, já que é o parágrafo de conclusão, vamos tentar aí usar um conectivo que mostre que eu estou concluindo o texto. Logo, portanto, em resumo, por fim, e aí a gente já garante os 2 operadores argumentativos. Resumindo muito, se você usar no segundo parágrafo de desenvolvimento, além disso, ademais, e no último parágrafo, né, no parágrafo de conclusão, portanto, logo, então, já vai dar conta dessa parte mínima exigida. Não significa que você vai ter 200 se fizer só isso, mas dá conta disso que está sendo tão falado aí, dos interparágrafos com, né, o valor argumentativo, aí, como operador argumentativo. Isso aí, um outro ponto importante são os repertórios, né? O repertório sociocultural, o que eu devo usar no meu texto para defender um ponto de vista. Então, assim, repertório, pessoal, é tudo que a gente consome culturalmente falando, né? Então, são filmes, são pesquisas, são séries, são filósofos, são meios de comunicação, são informações, são notícias, é aquilo que a gente consome ali na nossa vida. O repertório, ele tem que ser legitimado, ou seja, tem que existir, né? Eu não posso inventar o nome de um filme, de um filósofo, tem que ser legítimo. Tem que ser pertinente. O que é pertinente? É quando ele está ligado ao tema, a pelo menos uma das palavras da frase tema. E ele tem que ser produtivo. O que é produtivo? É que está ligado à tese. Então tem que estar ligado a algum elemento do ponto de vista que você está defendendo. Ou seja, ele serve para alguma coisa no seu texto.
Não é uma frase que você decorou e está colocando ali para ficar bonita. E sim está conduzindo o raciocínio do seu texto. Então você não pode usar aquelas fórmulas prontas de decorar ali um repertório que usa para tudo. Não dá para fazer isso, porque o repertório tem que estar ligado ao que está pedindo no tema. Agora, não tem problema ser, por exemplo, Big Brother. Às vezes vocês lembram de um exemplo que aconteceu no Big Brother. Não tem problema ser uma novela, né? Às vezes tem muita gente que fala, mas eu usei só novela, não tem problema nenhum. Agora, é claro, pode ser também um livro, uma literatura, um filme, um filósofo. E isso, às vezes, pessoal, ao longo da prova, vocês podem ler ali um filósofo, Emily Durkheim. Às vezes não tem nenhuma frase dele, mas você lembrou dele ali na hora da prova. Puxa vida! Vou usar isso na minha redação, né? Ou às vezes um filme que você lembrou lendo a prova, olha aqui o filme e tal, que horas ela volta, né? Que tinha na última prova. Vou usar no meu texto aqui também. Então por isso que eu falei que às vezes é melhor deixar a redação para um pouquinho depois do começo. E aí você começa a fazer a prova e surgem ideias de repertório. Bom, quantos, né? Então, quanto que eu preciso colocar? A gente podia combinar em torno de 4. 1 na introdução e 3 ao longo do desenvolvimento. E eu diria que pelo menos 2 repertórios externos. O que são repertórios externos? Aqueles que não estão nem na prova e nem no texto motivador. Mas pode usar os do texto motivador? Mas pode usar tranquilamente o texto motivador. Aliás, esse é um outro estigma, né? Não use o texto motivador. Vocês podem usar, ele está ali para ajudar vocês na hora do repertório. Então pode usar à vontade. O que não pode é ficar nele. Mas às vezes tem um dado legal, tem uma... E daí sempre colocando referência ao dado, né? De onde vocês tiraram aquele dado, de onde vocês tiraram aquela citação, se estiver na prova, né? Mas pode usar à vontade. Então 4 eu acho que é um bom número. Exatamente. E lembrando que, se você reparar em vários textos nota 1000, que a gente analisa dentro do curso ou tem disponível na internet, muitos deles se valem de repertórios da própria prova. A questão é que a argumentação deles não é restrita a isso, tá? Ela não é restrita. Não fica só com o repertório da prova, mas você não é punido por usar o repertório da prova, não tem problema nenhum, tá? E daí a gente entra também, isso também vale para a questão da competência 3, que é o projeto de texto, tem tudo a ver com a organização que a gente falou, da estrutura, de você falar daquela tese bipartida, desenvolver essa tese bipartida, falar dela ao longo do texto, e essa ideia de o repertório estar a serviço do seu texto é extremamente importante. Isso, e vamos falar um pouquinho agora da proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção, a solução, ela está no enunciado, né? O pedido dela está no enunciado ali. E então, ou seja, né, ela é um critério de correção, ela é a competência 5, né? Só um detalhe bem importante em relação à intervenção, né? Embora a gente brinque, fale de solução e tal, não é solução, né? Você tem que mostrar que minimamente entendeu um problema e é capaz de apresentar uma proposta, uma ideia de enfrentamento desse problema, não é resolver o problema, tá? Um exemplo bem didático que eu uso é assim, imagine que caia tráfico de pessoas, a persistência do tráfico de pessoas no Brasil. Qual que é a solução disso, gente? A solução disso é desarticular quadrilhas transnacionais. Você não consegue fazer isso. A Polícia Federal não pode entrar na Espanha e prender os caras. Então, o que você pode fazer? Informar as pessoas para não cair nesse tipo de golpe, né? Aumentar o policiamento de fronteira, sabe? Você aponta coisas que possam ajudar, mas não necessariamente é resolver completamente o problema. Outra coisa, a galera às vezes fica assim, mas eu fico usando o Estado, não tem nenhuma outra ideia, eu caio sempre na mesmice de falar que o Estado tem que fazer alguma coisa. Vamos lá. Primeiro, não é um concurso de melhor proposta de intervenção, tá? Não é que nem aquela promoção da rádio, a melhor frase ganha uma cesta de Dia das Mães e tal, não. É, como eu falei, demonstrar que você consegue enfrentar o problema de algum modo, tá? E como grande parte dos problemas, eu falei logo antes, grande parte dos problemas tem uma conotação social, é difícil você não envolver o Estado na solução do problema. Isso aí. Então vamos lá, 5 elementos válidos, né? Primeiro, o agente,
a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Tem que decorar esses 5, né? Tem que ter na cabeça, que tem que ter. Tem que ter esses 5 aí na cabeça. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. O agente só pode ser 3 pessoas, ou o Estado, ou a sociedade civil, ou a iniciativa privada. Não tem outro jeito, são 3. São as pessoas, no geral, são as empresas ou é o Estado. A ação tem que ter verbo, né? Então, fazer, promover, realizar, tem que ter um verbo. O meio é a maneira. Então, eu preciso deixar claro que é a maneira pela qual eu estou fazendo a ação. Então, por meio de, né, por intermédio disso, deixem claro esses gatilhos. O efeito também é o objetivo, então coloquem, o objetivo disso é. E o detalhamento é uma informação a mais sobre um dos elementos. Isso é uma coisa um pouquinho mais difícil de ser entendida. Então vamos lá, o agente, Estado, sociedade civil, iniciativa privada. Ação, realizar, promover. O que pode ser ação? Gente, qualquer coisa. Pode ser uma lei, pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo, pode ser uma propaganda, pode ser uma ação afirmativa, pode ser um aumento de impostos, uma redução de impostos. Só não pode ser algo que já existe, né? Vamos fazer uma lei para proteger a mulher contra a violência. Já tem. Então a gente tem que trazer, sei lá, uma intensificação da lei ou uma fiscalização da lei. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E também não pode ter a ação negativa, né, que chama assim, né? Não fazer. Não fazer. Ou no caso lá do cinema, o ingresso não pode ser tão caro. Não há ação nisso, né? Então é bem importante ter a ação. O meio, o modo, é a maneira pela qual eu vou executar. Então, por meio de contratação de fiscais, por meio do repasse de verbas de um setor para o outro, por meio de parcerias, deixem claro esse por meio desse gatilho na frase, eu acho importante. E o efeito é a consequência daquela ação. O objetivo disso é diminuir os estigmas relacionados à saúde mental, o objetivo disso é melhorar a qualidade da água distribuída para as pessoas. Qual é o objetivo disso? E o detalhamento é uma informação a mais sobre o elemento. Então, por exemplo, quando você coloca assim, o Estado em parceria com empresas privadas, isso não é um detalhamento, isso é um agente, né? O detalhamento é uma informação a mais o Estado, responsável pela harmonia social. Pronto, isso aí sim, eu estou trazendo uma informação a mais sobre o Estado. As mídias sociais, tais como Facebook e Instagram. Pronto, isso é um detalhamento dessas mídias, entende? Então isso que tem que tomar cuidado, que às vezes vocês colocam um complemento, um além disso, achando que é um detalhamento. E não, é uma informação a mais. Se vocês forem fazer o detalhamento do efeito, por exemplo, não pode trazer reduzir o estigma da saúde mental e melhorar a saúde da população brasileira. Não, porque isso é um efeito a mais. Tem que ser uma consequência desse efeito. Tem que ser o efeito do efeito. Aí tudo bem. Daí, consequentemente, acontecer isso, aí tudo bem. Então, é uma explicação, é um exemplo a mais daquele elemento. Outra coisa importante, né, e que muita gente perguntou nas redes sociais e tal, é a questão de resolver ou não os dois problemas, né? Então, precisa resolver. Mas não tem aquela história de que só precisa uma proposta de intervenção para ganhar a nota 200? Exatamente. A competência 5 é avaliada somente com uma proposta de intervenção. Se tiver uma proposta com os 5 elementos que dialogue com o problema que se apresentou no seu texto, você vai ter a nota 200, tá? Estiver adequado e tal. Agora, se você apresentou 2 problemas no texto e resolve apenas um deles, isso é um problema de projeto de texto, de organização. Faz um outro raciocínio. Lembra lá naquela tese de bipartida? A Prof. Cantes falou lá no início. As raízes da obesidade. A obesidade é diretamente ligada a uma má alimentação e ao sedentarismo. E daí no texto você fala só de sedentarismo. Pô, cadê outro negócio que se prometeu? Então, a questão de projeto de texto. Nesse sentido, é bem importante você apresentar solução para os 2 problemas. Sejam 2 soluções, ou seja uma que dê conta das 2 coisas. E lembrando que uma delas tem que ser bem completa, né? Com os 5 elementos válidos. A outra não necessariamente precisa ser completa. Ela só precisa estar ali por conta do projeto de texto. Exatamente.
Bom, e daí, acho que para finalizar aqui, umas últimas dicas de competência 1, né? Só lembrar aquela questão de erro, o que tira nota, se pode errar nome de filósofo, essas coisinhas Isso, assim, só né? vamos lembrar o que é avaliado, né? Então, são 5 competências. A competência 1 é o português certo, é a norma padrão. A 2 é o tema, a dissertação, né? O texto em si e o repertório sociocultural. A 3 é o projeto de texto e a expansão do repertório. A 4 são os conectivos e a coesão. E a 5 é a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Na 1, o que é importante o aluno saber, lembrar? Bom, tem 2 coisas bem importantes. Primeiro, o que vocês já sabem, imaginam, supõem, que são os desvios de norma padrão. Então, ortografia, acentuação, uso do hífen, maiúscula e minúscula, né, questão gramatical, regência, concordância, pontuação, crase, marcas de oralidade, cuidar com isso, escolhas lexicais imprecisas, ou seja, usar palavras que não têm o significado que você quer dar para o trecho. Então, isso eu acho que é aquilo que está em caneta vermelha na sua redação, tá? Isso é relativamente fácil. Só que tem uma outra questão importante que tem a ver com, por exemplo, a nota fala assim, a nota 200, estrutura sintática excelente. O que é uma estrutura sintática excelente? Vamos pensar o contrário, ela não é uma estrutura simplória, simples. Por exemplo, tem gente que para não errar pontuação faz só frase curta, curtinha assim e retomando e tal. Essa é uma estratégia interessante para não acertar a pontuação. Mas daí você vai ter estrutura sintática simplória, não vai ser estrutura boa. O que mais que é de erro? Por exemplo, você coloca um ponto quando na verdade deveria continuar a frase. Tá? Tem gente que coloca um ponto e começa outra frase assim, a qual deveria... Não, a qual não pode ser quebrado por um ponto. É uma oração subordinada. Ou então você faz uma sentença, um período extremamente longo em que se perde, a gente perde ali o que é sujeito, o que é verbo. Então, cuidar com a estrutura sintática do texto. Legal. A questão das palavras estrangeiras também? Isso. E daí, outras dicas, né, para além disso, para vocês não se preocuparem. Se você grafar de maneira errada palavra estrangeira, não tem problema, tá? Fake news, sei lá, que mais? Às vezes escreve lá um Nietzsche, né? Isso, nome de filósofo e tal, não tem problema nenhum. Se não estiver no texto motivador, você não tem problema errar. Agora, claro, se estiver lá, tá escrito. Da erro de cópia, né? Sim. Não dá. Tá? Então isso, tome muito cuidado com essas questões, mas isso especialmente Nietzsche, que ninguém sabe como escreve Nietzsche. Você aí que está ouvindo, você não sabe como escreve Nietzsche. STZ, não tem problema nenhum. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, às vezes algumas pessoas fazem brincadeiras do tipo escrever uma palavra errada ou colocar uma expressão coloquial entre aspas para mostrar ali, foi de propósito que eu fiz isso aqui e tal. Pode fazer isso? Não pode. Se você escrever uma palavra errada, por exemplo, cai lá preconceito linguístico que fala não tem problema escrever problema. E você coloca entre aspas para mostrar assim, eu sei que isso aqui está errado. Isso não cabe na dissertação documentativa. É considerado desvio ainda, tá? Mesmo que você coloque entre aspas. Não deve fazer isso. E também cuidado com informalidades, né? Marca de oralidade que às vezes aparece na redação, coisas do tipo assim, todo mundo tá sabendo, maior problema. VC, Isso, exatamente, esse tipo de questão. Isso aí, campeão. Acho que demos conta de tudo. Tenho certeza que com essas informações e aliado ao curso, né? Todo mundo vai fazer uma excelente redação. A gente deseja aí vocês uma boa prova e não deixe de nos dar retorno depois sobre como foi. E compartilha aí, né, nas nossas redes sociais. Aí, por favor, faça chegar nos seus colegas esse podcast. Muita gente aí precisa dessa informação, vai ser bem legal. Não deixe de seguir a gente no Instagram, @redação de campeão. O nosso site, redaçãodecampeão.com.br, onde tem os pacotes, tem tudo lá. E o e-mail sempre disponível para vocês, contato@redaçãodecampeão.com.br. Isso aí, campeão. Boa prova para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.